Fala, meu povo! Agora a bronca tá comigo. Vocês acabaram de ter aula com a professora Natália. Daqui a pouco a Tassi e o Anderson estão chegando com um processo penal. Mas agora o pezinho da conversa é aqui comigo para nós falarmos um pouco para vocês sobre essa disciplina tão linda, tão fantástica, tão maravilhosa que é o direito penal. E você já sabe, mas não custa lembrar. Está acompanhando a revisão no alvo, está assistindo aí na sua casa ao vivo, interage conosco através das redes sociais, Facebook, Instagram, vai lá, posta uma foto bem criativa, uma foto bem desenrolada, uma foto transmitindo energia positiva para a galera que está assistindo junto com você. Marca a hashtag no alvo, marca o @jus21oficial, me marca também lá, Giovanni Moraes 2, que ao longo do dia a gente vai estar repostando essas fotos e eu estou preparando ali com o Maurício uma série de surpresas legais. Já tem muita foto legal aí, fizeram uma foto agora com o Rabelo, postaram uma foto com o Rabelo, o nosso ursinho do direito constitucional, botaram tal pai, tal filho. Eu já repostei nas minhas redes sociais, continuam fazendo isso, que a gente vai ficar acompanhando os professores que estão ali virados no celular, acompanhando a hashtag no alvo. Pois bem, crianças, eu separei aqui alguns temazinhos, alguns lereados que são a cara da prova da primeira fase e que, óbvio, nós estamos imaginando que a FGV venha a cobrar no próximo final de semana. O primeiro deles, a primeira coisinha que você não pode esquecer na hora que você for fazer a sua prova, diz respeito à teoria geral do crime. Mas PGG, teoria geral do crime é muito lato, teoria geral do crime é muito grande, eu sei. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês, dentro da teoria geral do crime, para um instituto que de vez em quando cai, que é o chamado erro de tipo, que está no artigo 20 do Código Penal Brasileiro. Professor, que diabo é erro de tipo? Nós estaremos diante da figura do erro de tipo quando o indivíduo, por equívoco, falha, erro na interpretação da realidade, ele supõe equivocadamente que a conduta que ele está praticando não se enquadra em nenhum dispositivo penal, não se enquadra em nenhum tipo penal. Você estará diante da figura do erro de tipo, pelo menos na sua modalidade essencial, todas as vezes que ficar claro que o indivíduo, ele praticou uma conduta porque, segundo a sua percepção, segundo a interpretação que ele fazia do caso a qual ele se encontrava, aquela conduta não caracterizava crime. Aí vocês, como assim, PLGG? Captei não, macho, a ficha não caiu não. Aperta a tecla SAP, vamos apertar a tecla SAP e traduzir isso através de um exemplo. Vamos imaginar aqui a seguinte situação hipotética. O indivíduo, ele vai para uma balada, o indivíduo vai para uma festa, está lá na festa, tal, cheio de colegas, todo mundo com aquela mania feia de pegar o celularzão e botar em cima da mesa. E hoje em dia, muita gente tem celulares idênticos, mesma marca, mesma cor, mesmo modelo. Então, está todo mundo lá na balada, coloca os celulares, todo mundo em cima da mesa. Dá certa hora da noite, o cara já está meio cansado, o cara já está meio assim, ele resolve ir embora. Ele pega em cima da mesa um celular que acredita ser o seu. Ele pega um celular em cima da mesa que, na percepção dele, o celular é dele. Bota no bolso e vai-se embora. Quando ele chega em casa, o celular toca. Quando o celular toca, que ele atende, alguém do outro lado da linha diz, fulano? Você diz, não, aqui é cicrano. Não, esse celular é de fulano. Aí é que o indivíduo percebe que pegou o celular de outra pessoa. Aí é que o indivíduo percebe que aquele celular que ele pegou em cima da bancada não é o dele, era de alguém que estava lá na balada com ele, que estava sentado na mesma mesa. O problema é que, nesse interim, o dono do celular já tinha procurado a delegacia de polícia e já tinha feito o boletim de ocorrência do furto do celular. Numa situação dessa, caso esse indivíduo venha a ser denunciado pelo crime de furto, por ter subtraído coisa móvel alheia,
qual a melhor tese que você, enquanto advogado, deveria elencar? Por óbvio, é a tese de erro de tipo. Repare que os elementos caracterizadores do erro de tipo, disciplinados ao teor do artigo 20 do Código Penal, estão inequivocamente presentes no caso concreto. Quando o cara se levantou para ir embora, que estirou a mão para cima da mesa e pegou um celular, ele acreditava sinceramente que aquele celular lhe pertencia. Ele pegou o celular de uma outra pessoa que era idêntico ao seu. Ele não imaginava nunca que o que ele estava fazendo se enquadrava em um tipo penal. Ele achou que estava pegando algo de sua propriedade e levando para casa, quando, na verdade, não era isso que tinha acontecido. Isso é erro de tipo. E aí vem um decoreba que, se você ainda não fez, está na hora de fazer. O erro de tipo, ele pode se subdividir em duas grandes modalidades. Nós temos o erro de tipo inevitável, também chamado de invencível ou excusável. Se ligue nessa terminologia. Erro de tipo inevitável, invencível ou excusável. E nós temos o erro de tipo evitável. Eu falei evitável, vencível ou inexcusável. O erro de tipo, quando inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Decoraram? Se não decoraram, decore. O erro de tipo, quando inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Já o erro de tipo, quando evitável, exclui o dolo, mas o indivíduo poderá responder pela conduta a título culposo, desde que a letra da lei preveja modalidade culposa para aquele delito. Então, faça esse decoreba. Se por acaso você não tem esse negócio na ponta da língua, está na hora de decorar. Erro de tipo inevitável. Elimina o dolo e a culpa. Erro de tipo evitável. Elimina o dolo, mas permite que o indivíduo seja responsabilizado a título culposo, se a letra da lei prevê, obviamente, elemento subjetivo da culpa para aquele delito, para aquele crime. Mas fica tranquilo que todas as vezes que a FGV já cobrou erro de tipo em prova de primeira fase, ela sempre bota um crime que só pode ser praticado dolosamente. A FGV, quando ela cobra erro de tipo, ela dá um jeito de lhe colocar um exemplo de um crime que só admite modalidade dolosa. Sabe por quê? Para você não precisar ter que discutir se ele é inevitável ou evitável. Porque, veja, se o erro de tipo é inevitável, elimina o dolo e a culpa. Se é evitável, elimina o dolo. Ou seja, o erro de tipo vai sempre, nesse contexto, eliminar o dolo. Se eu estou trabalhando com um crime que só admite elemento subjetivo do dolo, seja o erro evitável ou inevitável, o dolo estará excluído. Como o crime só pode ser praticado dolosamente, sem dolo não há crime. Então, numa situação como essa, o furto só pode ser praticado dolosamente. Não há furto culposo. Logo, se eu tenho um erro de tipo, eu não preciso nem discutir se é evitável ou inevitável. O dolo estará excluído e, por fim, não haverá crime. Então, se você se depara com uma questão parecida com esta na sua prova e a questão lhe pergunta qual, que a FGV tem feito muito isso, qual a melhor tese defensiva a ser arguída, você já pode responder em cima da bucha, ligeiro, feito coice de preá, e agoniado, feito cantiga de grilo, você já pode dizer que há um erro de tipo, no caso concreto, que elimina o dolo e, por consequência, a responsabilização penal, ok? Mas dentro do instituto do erro de tipo, eu gostaria que vocês tivessem um cuidado específico, um carinho com o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, que é o instituto das discriminantes putativas. Vixe, PLGG, 1h dessa da manhã do sábado, macho, como é o nome desse troço aí? Discriminantes putativas.
Rapaz, esse nome é meio feio. É feio, mas o instituto jurídico é fácil de ser compreendido. Quando é que nós estaremos diante da figura de uma discriminante putativa? Todas as vezes que o indivíduo, por erro, por equívoco na interpretação da realidade, ele supor, certo? Equivocadamente, claro, estar diante de uma situação que o autorizaria a agir amparado por um excludente de ilicitude. De novo e devagar, você terá o instituto de uma discriminante putativa, que é uma modalidade específica de erro de tipo, manifesto no caso concreto, todas as vezes que o agente, por equívoco, por erro, por falha na interpretação da realidade, ele supõe que está diante de uma situação que lhe autorizaria a agir amparado por uma excludente de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude, para quem não lembra? E para citarmos apenas as excludentes de natureza normativa, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Aí você está em casa uma hora dessa encafifado, dizendo assim, macho velho, pois me dê um exemplo de discriminante putativo, eu quero enxergar isso na prática. Só se for agora. Imagine só que você está andando aí pelo seu bairro, você está andando aí na rua onde você mora, depois que terminou no alvo hoje, lá às 18h30, você está lá às 7, 8 horas da noite na rua onde você mora, com seu celular no bolso, fone de ouvido, curtindo um Projota, é bom, quem não conhece Projota eu recomendo, comece escutando Moleque de Vila que você vai gostar, O Homem que Não Tinha Nada é outra música fantástica do Projota, ou você está curtindo um Emicida, ou você está curtindo uma Nega do Babado, ou você está curtindo, Faringes da Paixão, ou você está curtindo a Solange Almeida, enfim, o som que você gostar de curtir. Aí você está lá escutando seu sonzinho, de repente, a mundiça, os seus colegas de rua resolvem fazer uma brincadeira com você. Veja o que eu falei. Os seus colegas de rua resolvem fazer uma brincadeira com você. Uma brincadeira extremamente saudável. Só que não. Os caras se vestem tudo de preto, botam umas balaclava, aqueles gorro comando, que o cara fica só com a bola do olho do lado de fora da máscara, pega uns pedaços de pau, uns pedaços de madeira, e quando você está andando na rua, sai 3, 4 desse, de uma rua escura, de um beco escuro, de um monturo no meio do mato, correndo para cima de você e gritando, vai morrer, vou lhe matar, morreu agora. Eles querem pregar uma peça em você. Só que você acredita sinceramente que é um ataque. Você acredita sinceramente que são meliantes, que são desafetos, que são pessoas que querem lhe fazer o mal. Se, preste bem atenção no bizu aqui, se fosse efetivamente uma agressão injusta, se fossem pessoas que queriam bater em você, lhe roubar, lhe matar ou qualquer coisa do gênero, você poderia refratar essa agressão amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Quando você vê a cena, você diz, pronto, me lasquei, vão me pegar e vão me quebrar todinho de porrada. Aí o que é que você faz? Você pega uma banda de tijolo que está perto ali e já joga na cabeça do que está mais perto. O tijolo pega na cabeça do seu companheiro tomba em óbito. Quando você joga a banda de tijolo na cabeça do primeiro, que o cara já cai morto, os outros, ei, mas pare, a gente, não sei o quê. É brincadeira, é brincadeira. Numa situação como essa, você acabou matando uma pessoa. Só que você tem uma tese defensiva a ser alegada nesse caso. Qual é a tese defensiva? Você vai arguir que você agiu em situação de discriminante putativa. Você, ao interpretar a realidade que lhe chegava aos olhos, um bando de gente encapuzado, de noite, saindo do escuro, gritando que ia lhe matar, você acreditava sinceramente estar diante de uma agressão injusta. E se fosse uma agressão injusta, você estaria agindo amparado pela excludente da legítima defesa. Mas, no final, não se tratava de situação de agressão. Você se equivocou quanto à possibilidade de se valer
de um excludente de ilicitude. Isso caracteriza a figura da discriminante putativa. A discriminante putativa que, quando decorre de erro inevitável, isenta a pena. Discriminante putativa quando decorre de erro inevitável, isenta a pena. E a discriminante putativa quando decorre de erro evitável, permite que o indivíduo seja responsabilizado exclusivamente na modalidade culposa, desde que, claro, exista a previsão culposa para o delito. Pegaram o bizu? Duas dicas importantes que eu dei sobre erro de tipo e sobre discriminante putativa. Mas vamos mais, tem mais dicas para vocês. Cuidado com a história do concurso de pessoas, principalmente quando a sua prova pedir para você diferenciar se há uma coautoria ou se há uma participação. Só um detalhe, só um parêntese dentro da dica. Se a FGV lhe perguntar qual a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para fins de estabelecimento ou reconhecimento do concurso de pessoas, você vai responder teoria monista ou unitária. Diga de novo, PLGG, se o código lhe perguntar qual a teoria seguida, adotada pelo... se a prova perguntar qual a teoria adotada pelo Código Penal para fins de reconhecimento do concurso de pessoas, você diz teoria monista ou unitária. Teoria que diz que quem, de qualquer forma, concorrer para a prática de um delito, responderá por esse delito na medida da sua culpabilidade. Mas o que mais me interessa aqui é que você seja capaz de diferenciar na sua prova do próximo domingo o que é uma coautoria do que é uma participação. E eu já vou alertar vocês, tá, crianças? Existe a porra de uma lenda no meio do mundo, e se é lenda, por óbvio, está errado, aonde o povo diz coautor é só quem faz a mesma coisa. Coautor tem que desempenhar o núcleo do tipo, mas isso é velho demais. Isso é antigo demais. Isso é do tempo que blusa de ombreira era moda para mulher. Isso é do tempo que o cara botava uma bermuda e uma pochete, macho. Isso era de um tempo que charisma, cris, que toque de amor era perfume que todo mundo usava. Pelo amor de Deus. O conceito de coautoria e participação que você deve levar para a sua prova é o seguinte: coautores são aqueles que estão agindo juntos, no mesmo contexto, na mesma situação, praticando condutas idênticas ou distintas entre si, mas que objetivem o mesmo resultado delituoso. PLGG, eu digo é duvida tu dizer de novo, vou dizer de novo e devagar. Coautores são aqueles que estão agindo juntos, nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, na mesma casuística, praticando condutas idênticas ou distintas entre si, mas condutas estas que, quando somadas, objetivam o mesmo resultado delituoso. Não caia nesse pantim. Coautor não precisa fazer a mesma coisa. Aí você diz, pois me dê um exemplo aí, macho, de coautoria, que eu estou mais ligado aqui na sua aula do que Dário, que está operando, que eu corto para cá, ou a demora, aí eu viro para cá, mais demora. Dário, me ajude pelas 10 chagas de Mané Valentim. O pessoal que vai estar em casa vai achar que você não é o profissional tão competente e experiente que você é. Por quê? Que a galera da técnica do JUS 21 aqui se garante e se garante valendo. Mas vamos lá, vamos lhe dar um exemplo de coautoria. Galera, imagina só que 3 meliantes, 3 almas cebosas resolvam dar uma butada para roubar um estabelecimento comercial. Aí os caras fazem a seguinte combinação, chega os 3, aí diz assim, diz, fulano, vem cá, diga, Alfa, Bravo e Delta. Alfa chama Bravo e diz, Bravo, a bronca é o seguinte, eu e você, nós vamos dar-lhe a butada. Nós vamos entrar no estabelecimento comercial, só que você vai ficar na porta fazendo ali a espia, como o meliante costuma dizer. Você vai ficar na porta fazendo a contenção. Se aparecer alguém de fora para reagir, você mete bala.
Eu vou entrar, vou encostar a arma na cabeça do pessoal do caixa e vou levar o dinheiro todinho. E você, Delta, vai ficar dentro do carro, do outro lado da rua, com um carro ligado para fazer o que o bandido chama de cavalo de fuga. Para dar o cavalo de fuga para a gente se evadir daqui. Combinado? Aí o cara, espera aí, repasse o plano maléfico. Vai ficar na porta do estabelecimento fazendo a contenção, com a arma na mão e cara de doido. Se alguém se meter, ele mete bala. O outro vai entrar efetivamente no estabelecimento, maquinado de arma na mão, vai encostar a máquina de fazer defunto na cabeça dos funcionários e vai levar o dinheiro. E o terceiro vai fazer o cavalo de fuga. O terceiro vai ficar dentro do carro com o motor ligado, esperando para que os três possam se evadir. Feito esse ajuste, a conduta delituosa é praticada. O primeiro fica na porta, o segundo dá-lhe o ganha, os dois vêm, entram no carro, quando vão evadindo-se, topam de frente com a guarnição policial militar. Os policiais fazem a abordagem e prendem os três meliantes. Eu lhe pergunto, os três são coautores, os dois primeiros são coautores e o que estava no carro é partícipe. Como deve ser feito o tratamento desta situação dentro do Instituto do Concurso de Pessoas? Nesse contexto, os três são coautores. Mas PLGG, eles não fizeram a mesma coisa. Não precisa. Os três responderão a título de coautoria, porque eles estavam agindo juntos, na mesma circunstância, em que pese praticarem condutas distintas, as condutas deles foram desempenhadas na mesma casuística e, somadas, objetivavam o mesmo resultado delituoso. Então, Alfa, Bravo e Delta, nessa situação, respondem a título de coautoria pelo roubo circunstanciado. Agora, e o que seria a participação? O partícipe, ele age em um momento antecedente, em um momento anterior à prática da conduta principal, ajudando, auxiliando, criando as condições para que a conduta principal aconteça. Se ligue nesse detalhe. O partícipe, ele age em um momento antecedente, em um momento anterior à prática da conduta principal, criando as condições para que esta conduta principal aconteça. Exemplo, imagina só que meu diretor Dário chega para mim e diz assim, PLGG, eu estou querendo que você me empreste uma arma para eu matar fulano de tal, macho. Desenrola aí a arma, me dê aí o revólver, a pistola, a munição, que eu vou matar fulano de tal. Eu digo, bom, é bom mesmo, porque eu não gosto de fulano, está aqui a arma. Eu estou entregando a arma a Dário, sabendo, tendo plena consciência que, a posteriori, ele vai usar essa arma para matar um desafeto. Quando ele for lá e executar o crime, ele será o autor principal da conduta delituosa. E eu responderei a título de participação. Eu serei o partícipe desse contexto. Por quê? Porque em um momento antecedente, em um momento anterior à prática da conduta delituosa, eu auxiliei, eu ajudei, eu criei, de alguma forma, as condições materiais ou intelectuais para que a conduta delituosa viesse efetivamente ser praticada. Nesse contexto, eu também respondo pelo homicídio a título de participação. E um bizu adicional pecando por excesso. Eu não acho que a prova da primeira fase do 25º Exame Unificado chegue a esse nível de profundidade. Mas, como eu sempre digo, aqui no JUS 21, a gente prefere que sobre informação do que falte. Então, grave essa dica. A jurisprudência do STJ e do STF, jurisprudência essa que vem desde a ação penal 470, que entrou para a história do Brasil com o nome de processo do mensalão, e que se consolidou agora com a Operação Lava Jato, converge no sentido de que o autor intelectual, o autor de gabinete, o autor de birô, como se costuma chamar, aquele cara que
planeja, que articula, o cabeça, o boss, o líder, mesmo que não execute a conduta delituosa de forma propriamente dita, mesmo que ele não seja o executor material da conduta, ele responderá a título de coautoria. O autor intelectual do crime, o chefe, o boss, aquele cara que tem o efetivo poder de comando e de mando e de decisão sobre a conduta delituosa dos demais envolvidos no crime, ele sempre responderá a título de coautoria, segundo o STJ e o STF, ainda que ele não tenha desempenhado a conduta principal e material do delito. Isso deriva da famosa teoria do domínio do fato, teoria do domínio do fato tão aceita pelo STF, tão consolidada agora com o desenrolar da Operação Lava Jato. Beleza? Tranquilo? Outro detalhe, bicho, tem um negocinho que está martelando na minha cabeça desde a semana passada e que eu não posso deixar de dar esse bizu para vocês, porque inclusive eu recebi muita, mas muita pergunta nesse sentido aqui no plantão de dúvida do Jus 21. Muita gente me pergunta assim, PLGG, qual crime pratica o indivíduo que mantém relações sexuais consentidas com uma jovem que tem 14 anos completos? Olha a pergunta, vamos imaginar a situação, vamos imaginar a cena. Vamos imaginar que meu diretor Dário, menino novo, tem 20 e poucos anos de idade, assim, bonitão, uma mistura de Vin Diesel com aquele marido da Gisele Bündchen lá, que joga futebol americano, com ares assim de galã de Hollywood. Imagina só que ele vai domingo aqui para o parque da cidade em Brasília. Aí está lá, conhece uma menina, tal, aí vira para a menina e diz, minha filha, quantos anos você tem? A moça disse, eu tenho 14 anos, completei semana passada. A menina tem 14 anos completos. Aí o Dário vira para a menina e diz assim, e o que é que você gosta de fazer, minha filha? Ela disse, eu gosto de fazer sexo. É o que eu mais gosto de fazer, é fazer sexo. Aí Dário diz, bom, então encontrou a pessoa certa, tal, resumo da ópera. Dário arrasta essa menina para a casa dele. Praticam um ato sexual lá, tal. Dário pega no sono e a menina dá uma de a la Justin Bieber. Quem acompanhou a história entendeu o easter egg que eu acabei de colocar aqui na nossa aula. Aí está lá Dário dormindo, a menina pega o celular e faz uma selfie. Dário na cama, a menina aqui faz uma selfie. Ponto. Ainda posta assim, mais um para a conta. Mais um para o caderninho. E aí o pai da menina acaba descobrindo que Dário transou com ela. A pergunta que não quer calar é: qual o crime que Dário praticou? Qual a bronca penal que Dário tem para desenrolar? Resposta: nenhuma. Aí acaba, pai, como assim? Que negócio esculhambado da porra é esse? Ele estava lá transando com uma moça de 14 anos de idade, não tem crime não? Não, tem não. Mas, professor, eu cresci, meu pai dizendo, olha, evite as meninas com menos de 18 anos, que é chave de cadeia. Isso era antigamente, macho. Isso era em 1900 e Guaraná de rolha. Isso era no tempo que os Trapalhões passavam na Globo, 7 horas da noite, do domingo, naquela televisão de válvula, que você tinha que ligar 4h30 da tarde para dar tempo de esquentar a bicha. Isso já foi, macho. Hoje não existe crime, a conduta é atípica. Se cair esse exemplo na sua prova do próximo domingo e lhe perguntarem qual a melhor tese defensiva, você diga atipicidade da conduta. Não há crime na prática de ato sexual consentido, de forma consciente, consentida, com quem tem de 14 anos para cima. Agora, olha a pegadinha. Se essa moça tivesse menos de 14 anos, aí ele tinha uma bronca séria. Se ela tivesse menos de 14 anos, seria estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Professora Tassiana, professor Anderson, já estão chegando por aqui, já estão se posicionando aqui.
Ô dupla legal de processo penal, vocês que acompanharam as aulas do curso regular do JUS 21 de processo penal, pense aí que vocês estão bem assistidos. Mas voltando ao que eu estava falando, se a menina tiver menos de 14 anos, aí, meu patrão, Dário pegou uma bronca. Aí você terá o estupro de vulnerável nos termos do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro no seu caput, que diz: ter ou praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos caracteriza estupro do vulnerável. Mas aí você está em casa uma hora dessa e vai fazer a seguinte colocação: mas PLGG, pere aí, mas e se a menor de 14 anos quiser, desejar, já tiver experiência sexual, como é que fica? Do mesmo jeito, continua sendo estupro de vulnerável. A jurisprudência é uníssona, no sentido de que, inclusive matéria simulada, antes eu estava lembrando aqui, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a vulnerabilidade do menor de 14 anos é presumida de forma absoluta para o crime do artigo 217-A. Em bom português, pouco importa se a menor ou o menor que desejou tinha experiência sexual. Se o indivíduo que transou com ela tinha consciência, ou pelo menos lhe era razoável presumir que aquela pessoa tinha menos de 14 anos de idade, não tem ponto correr, é estupro de vulnerável. É bom lembrar também que no parágrafo do artigo 217 existe a história da vulnerabilidade a outros títulos. O indivíduo que pratica ato sexual com pessoa que tenha mais de 14 anos. Professor, quando é que alguém passa a ter mais de 14 anos? A partir do primeiro segundo do dia do aniversário de 14 anos da criatura. Quando a pessoa pratica ato sexual com quem tem mais de 14 anos, mas fica claro que a vítima, seja por doença mental, seja por um momento de grave comoção afetiva, seja por um estado de debilidade ou patologia, às vezes a pessoa está entorpecida, drogada, completamente embriagada, quem praticar ato sexual com pessoa maior de 14 anos, mas fica claro que a pessoa não tinha condição de discernir, de exercer sua liberdade sexual, eu também terei o delito de estupro do vulnerável, na modalidade vulnerabilidade a outros títulos, nos termos do parágrafo do artigo, parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal. Então, grava isso. Buliu é o novo buliu. Buliu com quem tem menos de 14 anos, que tenha violência, que não tenha, que queira, que não queira, que esteja embriagado, que não esteja embriagado, estupro do vulnerável do caput do 217-A. Buliu com quem tem de 14 anos para cima, numa condição onde a vítima não podia efetivamente exercer sua liberdade sexual, porque estava entorpecida, embriagada, sofrendo de alguma patologia psiquiátrica ou psicológica, estupro do vulnerável na modalidade vulnerabilidade a outros títulos, parágrafo 1º do 217-A. Agora, transou de forma consciente com alguém de 14 anos para cima, o fato é atípico, salvo, e é aí que o cancão pia e os caboré canta dentro, salvo se houver contexto de prostituição. O artigo 218 do Código Penal estabelece que a vulnerabilidade para fins de prostituição se estende até o momento imediatamente anterior a vítima completar 18 anos. Vou dizer de novo, a vulnerabilidade para fins de prostituição se estende até o momento imediatamente anterior à vítima completar 18 anos. PLGG, eu não entendi. Imagine só que meu patrão Dário conhece uma moça e a moça tem 15 anos de idade. Aí Dário diz assim: rapaz, eu queria transar com você. Aí a menina diz: rapaz, eu transo, agora é X reais. Tem que pagar o cachê. Aí Dário: é mesmo, minha filha? É. Aí Dário paga para transar com ela. Dário está fazendo o quê? Dário está contratando o serviço de prostituição de alguém que tem menos de 18 anos. Nesse caso, ele incorre no crime de favorecimento ou exploração
a prostituição de vulnerável. Se ligue, só tem um jeito do cara que transa com alguém que tem mais de 14 e menos de 18 cometer crime, mesmo se o ato for consentido. Claro, se o ato for forçado é estupro. Mas só tem um jeito de um indivíduo praticar o ato sexual consentido com alguém que tem mais de 14 e menos de 18 e incorrer em crime. É se o indivíduo estiver agindo no contexto de prostituição. Se o indivíduo estiver prostituindo o menor. Por quê? Porque para fins de caracterização do crime, de exploração ou favorecimento à prostituição de vulnerável, essa vulnerabilidade se estende, insisto, até o momento imediatamente anterior à vítima completar 18 anos. Beleza? Agora, cuidado! Não vá sair aí pelo meio do mundo dizendo assim, metendo a mão na caixa dos peitos e dizendo assim, eu assisti a televisão no Alvo com o PLGG lá no JUS 21, e ele disse que prostituição é crime. Eu não falei isso, não. Prostituição não é crime. Se a pessoa tem 18 anos ou mais, meu patrão, não há crime nem para quem se prostitui, nem para quem contrata os serviços de prostituição. Raparigagem não é crime, não. A mulher ou o homem tem 18 anos de idade ou mais, quer se prostituir? Não há tipo penal. Quem contrata esses serviços comete crime? Também não. O crime poderia ser o rufianismo. Quem comete crime, eu sempre digo, não é a rapariga, é a dona do cabaré. É quem explora a prostituição de outra pessoa. Mas a prostituição não é crime. Agora, se a pessoa que está se prostituindo tem menos de 18 anos, ou é louca, vulnerável a qualquer título, quem contrata esse serviço incorre em crime, incorre em delito. Ok? Mais um detalhe, mais outra coisa que está martelando na minha cabeça, mestre, e que eu tenho, não sei, eu tenho essas coisas. Quando eu tenho esse negócio martelando, eu gosto de falar, porque normalmente aparece na prova da primeira fase. Galera, cuidado, muito cuidado com a caracterização do delito de concussão e do delito de corrupção passiva, crimes de funcionários públicos contra a administração. Concussão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317, respectivamente, do Código Penal. Na hora da sua prova, se você se deparar com uma questão que você tenha dúvida se a tipificação é de concussão ou de corrupção passiva, o bizu é você se atentar para o verbo. Como assim, macho velho? O bizu é o quê? É você se atentar para o verbo. O crime de concussão do caput do artigo 316 é definido por lei como a conduta do funcionário público que exige, direto ou indiretamente, para si ou para outrem, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta vantagem devida. Então, cara, para que você reconheça o delito de concussão, deve existir, por parte do funcionário público, uma imperatividade categórica. Vou dizer de novo, deve existir por parte do funcionário público uma imperatividade categórica, ou seja, ele tem que usar a função para exigir, para pressionar alguém em busca de uma vantagem devida. Quer um exemplo de concussão? Imagina só que um fiscal de obra de prefeitura chega lá na sua casa, você está reformando a casa, ele vira para você e diz, o senhor é o dono da obra? Aí você diz, sou. Patrão, é o seguinte, ou você me dá 10 mil reais agora, ou eu embargo essa obra e você nunca mais termina esse serviço. Isso é concussão. Ele está exigindo, ele está agindo com imperatividade categórica, ele está pressionando você em razão das funções que ele desempenha. Diferentemente do que acontece no delito de corrupção passiva. Os verbos nucleares da corrupção passiva são distintos. Se você olhar para o artigo 317, você vai ver que pratica corrupção passiva o funcionário público que solicitar ou receber, direto ou indiretamente, para si ou para outrem, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Eu tenho 3 verbos caracterizadores da corrupção passiva: solicitar, receber ou
aceitar promessa de vantagem. A conduta caracterizadora da corrupção passiva é uma conduta mais soft, é uma conduta mais branda, é uma conduta mais nice. Giovanni, me dá um exemplo de corrupção passiva. O cara é parado numa fiscalização de trânsito, o cara lá entrega a habilitação, a CNH, o documento do veículo, está tudo certinho com ele. Quando o agente de trânsito vai liberar o condutor, o agente de trânsito chega e diz: doutor, pudesse colaborar com a caixinha da Páscoa, doutor? Nós estamos fazendo aqui uma caixinha para comprar o peixe do final de semana, o que o senhor deixar está certo. Isso é corrupção passiva. Ele está solicitando, em razão das funções, vantagem devida. Veja que não houve a pressão, não houve o constrangimento, não houve a intimidação da vítima em razão das funções que esse funcionário desempenha. Beleza? Bom, meu tempo está chegando ao final, eu ainda voltarei com vocês ao final do dia, nós vamos ter muita interação ainda aqui, eu separei um negocinho especial para vocês hoje no final do dia, mas eu quero pedir que vocês continuem interagindo conosco, usando a hashtag #NoAlvo. Posta a tua foto, quando terminar aqui agora eu vou olhar as fotos que vocês postaram, marca o @JUS21oficial, marca a hashtag #NoAlvo que a gente vai repostar para vocês. E como o meu tempo já estourou, eu gostaria agora de jogar a bola para duas pessoas que eu sou fã demais, que eu gosto demais. Um é meu sócio, o professor Anderson Costa, outra é minha colega de trabalho, a gente trabalha junto há muitos anos, que é a professora Tassiana. Eu costumo dizer que Tassiana é o grande orgulho que eu tenho como professor, porque é a pessoa que hoje tem condição de dar aula melhor do que eu. E antes eu não preciso dizer, antes é nosso sócio aqui no JUS 21, eu tenho o orgulho e o privilégio de estar trabalhando nessa empresa e ter ele ao meu lado. O Anderson e a Kelly foi quem assim, mais nos acolheu, a minha e a Maurícia. É fora do comum a energia positiva que essa galera passa. Então, junta Tassi e Anderson, só pode vir muita luz, muita energia positiva para vocês. Então, agora, eu vou deixar vocês com a galera de processo penal e depois a gente volta para interagir mais. Valeu, crianças!